Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho é 27:35, é o último trecho do volume 27. 17 de fevereiro de 1930. A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é o respiro, a criatura o corpo, inseparabilidade de uma e de outra. O querer divino continua ocupando minha pequena inteligência, e eu, submergindo nele, sinto sua força vivificadora, que dentro e fora de mim me circunda, e meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro de ondas altíssimas de luz da sua vontade divina, frequentemente se move nestas ondas de luz, e fazendo-se ver, com ternura indizível, me disse: minha filha, minha divina vontade é batida sem coração, e a criatura é o coração. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre o meu Fiat e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura, mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é a minha divina vontade. Se não tem o nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou-o na criatura para ter seu coração, onde poder formar seu batimento cardíaco. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo. Ela é o respiro. O corpo sem o respiro está morto. Assim que quem forma o respiro da criatura é minha divina vontade. Por isso se pode dizer, o corpo dela é o da criatura, e o respiro dela é o de meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra, união que não pode ser separada. Porque se cessa o respiro, cessa a vida. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura, enquanto permanece imensa, e vitoriosa forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Por isso, a dor do meu Fiat divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam em fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigo ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina e indizível espera a quem deve viver em seu querer para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha. Escute-o falar do meu Fiat divino. Dê-lhe a vida em todos os seus atos, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Então, a gente viu no domingo uma luz que eu falei sobre como que é a vontade divina, né? Que Jesus saiu da Trindade para poder vir nos ensinar a amar a Deus. Mas não nos ensinar, é para Ele amar em nós, né, na verdade. E aí, só Deus sabe amar de verdade. Só Deus pode amar a Deus. Deus não tem como ser amado sem Deus amando Ele. Então, é Deus mesmo amando a Deus em nós. Então, Ele vem habitar no homem e nos mostra esse desejo, essa vontade divina de Jesus, que só Ele é Deus e pode amar a Deus de volta. E aí Jesus, ele precisa habitar em um lugar. E onde que ele habita?
no corpo humano, na alma humana, no corpo e na alma humana, para poder amar, né, através do corpo e alma humana, a Deus. E aí a divina vontade se realiza, se concretiza. Então, Jesus bilocado em nós, né? É Jesus em nós, propriamente dito, né? Mas nós, não é esse negócio, a pessoa entendeu errado, ela, né, uma pessoa que falou, que a Laureci, falou que foi Jesus que veio para ensinar a gente a amar a Deus, que nós que vamos amar a Deus, nós não somos capazes de amar a Deus, né? Então, então a pessoa tem dificuldade de entender, né? Então, não é nós que damos a nossa vontade tem poder de amar a Deus como Deus ama a si mesmo, não. É Deus com a vida divina em nós que doa o amor ao próprio Deus, que dá amor ao próprio Deus. Só Jesus satisfaz a Deus. Aí Jesus amou a Deus perfeitamente em sua vida, em sua humanidade. E ele doou essa vida para nós. Ele doou a vida divina que ele deu para Deus, para nós vivermos. E aí nós somos esses sacrários que guardamos essa vida divina, né, foi doada por Jesus a nós, para podermos amar a Deus, mas sendo Deus mesmo amando a Deus em nós, com a vida dele que foi doada a nós, o seu sangue doado para nós, o sangue divino, né, a sua vida divina doada para nós, para que a gente possa, com a vida divina de Jesus, amar a Deus e ser Deus amando Deus. É muito importante entender isso. Aí esclarece a dúvida que a Laureci estava aí, que o pessoal, eles distorcem mesmo, eles não conseguem entender que nós sumimos, né? E não existimos, só Jesus vai existir. Mas nesse trecho, o que Jesus está dizendo? Vamos esclarecer em cima desse trecho, né? Que a divina vontade é o projeto de Deus amar a Deus em nós. Então, a divina vontade é o batimento e a criatura o coração. O projeto de Deus amar Deus em nós é Deus, a vida divina, que é o respiro. E a criatura é o corpo. Então, nós somos o lugar aonde essa vida divina vai acontecer. Aonde essa vida divina vai respirar. Né? Nós somos o coração aonde essa vida divina doada por Jesus vai bater. Então, é isso que ele está querendo dizer. Que a minha divina vontade, o meu projeto da vida divina vivendo em você é batida sem coração. E a criatura humana é o coração. Então, nós somos o lugar aonde a vida divina vivida por Jesus, doada a nós, vai viver, tá? É o batimento cardíaco. Veja, que união inseparável, então, é uma união inseparável. São duas realidades, o Fiat e a criatura, a vida divina e a criatura. O coração é nada, não tem valor nenhum sem o bater. Com o bater do coração é que constitui a vida. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Então, a vida divina não consegue existir sem nós. Essa é a vontade divina, que é a vida divina em nós, né? Existindo, batendo em nós. Se não tenho nada do coração da criatura, não tenho de formar sua possessão de vida para desenvolver e formar a vida divina, que é a vida divina que Jesus viveu por nós. Lá na barriga de Nossa Senhora, Jesus disse que já estava todos nós lá, e ele falou que viveu a vida por cada um de nós, né? Amou a Deus por cada um de nós. Só ele pode amar a Deus. E nós recebemos a vida de Jesus para amarmos da mesma forma, mas é Jesus em nós. Então, a divina vontade de Jesus, a vida divina de Jesus em nós, que diviniza a nossa vida. Entendeu? Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura humana para ter seu coração, para poder formar seu batimento cardíaco. Expliquei direitinho. Jesus, ele é divino e ele veio habitar no corpo humano, alma e corpo humano, e viveu a vida por nós nesse alma e corpo humano que foi dado a ele. Aí ele foi e ressuscitou. E ele deixou, né, não tem mais corpo humano, então ele tem o nosso agora. E ele doa essas vidas divinas que ele multiplicou por cada criatura criada e doa para nós. E aí nós precisamos ser essa vida, essa humanidade, precisamos ser esse corpo e alma que vai ser a habitação dessa vida divina, dessa vida de Jesus doada a nós, que é nossa. Foi dado para nós, para que a gente possa o endereço ao nosso corpo e à nossa alma, que somos nós. Entendeu? Nós não somos divinos, mas temos uma habitação, temos um lugar aonde captar a vida divina, o Espírito, aonde receber o Espírito. Entendeu? Que é a vida divina, o Espírito Santo, o Espírito.
Ai, Senhor, ajuda nós. Não é fácil, o povo tem dificuldade de entender, mas eu também tenho dificuldade, eu também não entendi, né? Não entendi direito também, tô entendendo agora, desde domingo que eu falei que eu tive, prestei atenção melhor nessa luz, né? Então não é fácil, não vai ser simples mesmo entender, mas vamos que vamos. Então veja que união inseparável há entre meu filho e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor. Sem o bater do coração, com o bater do coração se constitui vida da criatura, mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tenho onde formar sua possessão de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura para ter seu coração onde poder formar seu batimento cardíaco. Além disso, minha divina vontade, imagina que a divina vontade, que é esse projeto da vida divina habitando em nós, né? É, ele fala, minha divina vontade fica meio complexo mesmo, né? Não entende, a pessoa não entende, mas é o projeto da vida divina habitando em nós. É como se fosse Deus, é um vírus. Mas a palavra é horrível para falar, chamar Deus. Mas como se fosse um vírus, e ele precisasse de um hospedeiro. E sem o hospedeiro ele não vive, não sobrevive, não tem jeito. Entendeu? Não tem. Então é batida sem coração. E a criatura é o coração. Então, aí nós temos que sermos os hospedeiros, entendeu? E aí, ele vai usar da nossa mão, vai usar da nossa boca, vai usar do nosso pé, vai usar do nosso coração para sentir as emoções, vai usar tudo de nós, entendeu? Mas ele que é a força, ele que realmente está vivendo. Nós estamos ali dando o suporte, entendeu? Infelizmente, eu tenho que usar o exemplo do vírus, não teve outro nesse momento para poder dar. Então, além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. Mas você fala que horror, Jesus, a vida divina de Jesus é um vírus. Não, é só para entender, não é. É muito lindo, maravilhoso, né? Uau, é a coisa mais linda do mundo, o mistério do Fiat divino, da vida divina, da divina vontade. Né? Que coisa mais maravilhosa, que diviniza cada um de nós, né? Diviniza nosso corpo e nossa alma, que é o tabernáculo. É o espírito vivendo no corpo e alma, né? Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo, a criatura é o corpo. Ela é o respiro. Então, ele vai respirar pelo pulmão dessa pessoa, né? A divina, né? A criatura é o corpo, mas aí quem que vai respirar? O espírito, que, né? Que faz esse corpo, o alda ter sentido, né? Porque vai adorar a Deus e vai satisfazer a Deus. Agora, se a gente adora sem a divina vontade, não, não chega até Deus, né? Não chega até Deus. E aí a gente é uma tragédia total. Então é muito diferente a vida na divina vontade e a vida sem a divina vontade. Imagina, é só você com sua vida humana, com a ajuda da graça, tendo momentos em que você ama a Deus pela ação da graça, momentos em que você diz que ama a Deus com a sua própria, com a vida da graça, né? Não deixa de ser a mesma coisa, não deixa de ser a divina vontade, mas só que é bem diferente, né? A vida da graça são só efeitos, né, que ele diz, não é a vida em si, né, tomando forma na pessoa, mas sim é um desejo só, parece que é só um desejo da pessoa, nem sei explicar o que é a vida da graça comparada com né, a vida na vontade humana, comparada com a vida na divina vontade, né? É fazer, mas sem ter a vida, né? É a pessoa fazer, mas sem ter a vida. Então a diferença é absurda, né? Nossa, nem sei como que consegue explicar, né? A diferença é tão grande. O corpo dela é o da criatura, tá vendo? O corpo da divina vontade é o da criatura, tá falando aqui, né? E o respiro dela é o meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra, a união que não pode ser separada, porque se cessa o respiro, cessa a vida. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés, e por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura, enquanto permanece imensa. E vitoriosa forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha.
Por isso a dor do meu Fiat divino é incompreensível. Imagino, nem consigo imaginar, na verdade, eu não consigo. Deve ser absurda, né? Porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina, indizível, espera quem deve viver em seu querer para retomar o seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha, escute o falar do meu Fiat divino, dele a vida em todos os seus atos, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Então é muito importante, né? É muito sério. Ah, Jesus, ajuda, Senhor. Ajuda a pessoa, né, a largar outras coisas e ficar só com a divina vontade, né? As pessoas estão tendo dificuldade para entender isso, né? Então, Senhor, que priorizem a divina vontade, né? É muito sério. É priorizar mesmo. Vamos ver, né, que Deus quer, né, de nós, né? Que a gente realmente dê valor, né, a essa vontade divina que a gente parece que deixa ela de lado, né, e vai cuidar de outras coisas. Que tragédia, né? Mas vamos que vamos, né, buscar a Deus nesse tempo, buscar de todo o coração, né? Amém, Fiat? Então, a vida eucarística é como se ela fosse, assim, um local onde está reservado a vida divina dessas pessoas que não viverem na divina vontade. Ali, aí fica ali no tabernáculo mudo, entendeu? Por isso que ele se multiplica em cada hóstia, porque a vida divina se multiplica mesmo para cada pessoa que nasceu na terra, né? Uau, é muito incrível isso, hein? Uau! Aí eu perguntei para Jesus, né? E essas pessoas, Jesus, que não vão viver na vontade divina e vão morrer e não viveram sendo o tabernáculo, o hospedeiro da sua vida, né? Aí ele falou, viveu pela Eucaristia, né? Viveu pela Eucaristia, que comungou naquele pouquinho de tempo que eu estive nela, né? Meu Deus, que diferença. E em nós vai ser inseparável. Meu Deus, em nós vai ser permanente. Nessa pessoa viveu só 20 minutos. Uau, imagina, elas vão para o céu e aí elas olham para nós, elas vão olhar para a gente, vão pensar o quê? Aquela pessoa foi o tabernáculo de Jesus da terra, inseparável. Meu Deus do céu. E olha para Nossa Senhora, ela foi o tabernáculo de Jesus em toda a vida dela, desde quando ela nasceu. E eu não, eu só dei vida para ele um pouquinho só, que a vida que eu deveria ter vivido não vivi, meu Deus. Imagina que loucura, gente. Realmente, comungar é muito importante. Se comungar todos os dias realmente tem um valor muito bom. Uau! Se comungar todos os dias é uma coisa muito importante. Glória a Deus, eu nunca tinha entendido se isso era importante. Que valor que teria a comunhão diária, né? Ele pode comungar até 2 vezes por dia se quiser. Meu Deus, uau, chocante. Chocante, né? Meu Deus. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, a gente foi criado para ser um hospedeiro da vida divina, né? O nosso corpo. Nosso corpo, nossa alma, né? É para ser um hospedeiro da vida divina. Mas aí a vida sacramental é como se fosse assim, que guarda essas vidas divinas. A hóstia. A hóstia guarda as vidas divinas. Então, a pessoa que não vive na divina vontade, essa vida divina fica guardada lá no tabernáculo. Essa vida divina que devia estar na pessoa, que devia estar na alma ali da pessoa, por causa da vontade humana, né? Que a pessoa só pode ser um hospedeiro se viver na vontade divina, com a vontade totalmente rendida a Deus, assim, né? Vivendo com a vontade dele, com a vontade humana, escolhendo a vontade divina, né? Assim. Então, como a pessoa vive na vontade humana, essa vida divina que Jesus, né, trouxe, fica no tabernáculo, fica lá guardada, como se fosse assim, né? E a pessoa recebe essa vida divina quando vai lá comungar
Só que aí só tem essa vida divina dentro de si ali 20 minutos. E se ela vai comungar todo dia, recebe ali todo dia a vida divina, mas a vida divina não fica fixa nela, fica lá no tabernáculo. Mas quem vive na vontade divina fica como um tabernáculo vivo. Aí a gente liga todo um monte de coisa que Jesus falou, né? Porque ele fala que ele ficou na Eucaristia como um meio, a Eucaristia como um meio para poder ele ter os filhos da divina vontade, porque o objetivo dele mesmo não é a Eucaristia em si, é os filhos da divina vontade. O objetivo dele, o ponto que ele queria chegar, né? O alvo dele não é o pão e o vinho. O alvo dele é o corpo humano, é a alma humana. Só que como por causa da vontade humana, ele teve que ficar lá na Eucaristia, ele ficou na Eucaristia, mas como a finalidade mesmo, o propósito dele ter ficado no pão é por causa que o homem não abriu espaço, né? Por causa da vontade humana, mas o alvo dele mesmo é a vontade, é a alma humana. Nossa, incrível, porque aí a pessoa recebe, essa vida dela fica lá, né? Guardada na Eucaristia, custodiada ali. Só que aí, como ele está falando nesse trecho do tema de hoje, né? Ele é abatido, a criatura é o coração. Aí ele fica lá na Eucaristia, no tabernáculo, na Eucaristia, na hóstia, mas ela não tem coração. Ela não tem coração, ela tá morta. Ela é inanimada, né? Só que ela se torna assim, mas Jesus não sai andando, a Eucaristia não sai andando, falando, respirando, assim, conversando, amando as pessoas, agindo aqui. Interessante demais, né? Meu Deus. Acho que é isso que eu entendi, não sei. É um mistério assim, né? Porque a gente, Deus quer ter como hospedeiro o corpo humano, a alma humana. Mas por causa do homem viver na vontade humana, né? Viver em oposição a Deus, ele teve que se hospedar, ter como hospedeiro um pedaço de pão e vinho, né? Então, assim, esse hospedeiro passa a ser um pedaço de pão e de vinho por causa porque eles não se opõem, né? Mas o que realmente Deus quer é o homem. É ter como habitação o homem. Ai, gente, é um mistério muito lindo, né? De amor, assim, incrível. Porque você olhar para a Eucaristia e ver ali, mas ao mesmo tempo é de dor. Eu acho é lindo, é um amor tão grande de Deus, mas ao mesmo tempo a gente olha para a Eucaristia e vê assim, mas o Senhor quer estar mesmo na alma humana, o Senhor está aí na Eucaristia por causa do homem ter essa oposição à vontade divina. Mas a vida divina quer sair daí e ser livre, o Senhor quer ser livre. O Senhor quer ser livre, o Senhor está aí, mas é como se estivesse preso. Ele fala, né? Ele fala isso no livro do céu. Ele fala, tem um trecho que ele fala, liberdade, 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 aquele trecho que ele fala isso, né? Que a alma que vive na vontade divina, ele sai, ele fala liberdade, liberdade, porque o que ele quer mesmo é viver numa criatura, onde ele pode agir, onde ele pode falar, viver, como ele viveu na humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus foi essa habitação perfeita, né? Ah, muito incrível. Meu Deus, que incrível, né, essa luz? Que incrível. Realmente, quando a gente para pensar, faz todo sentido agora, né? É muito importante. Porque, olha só que graça. Porque, pensa só, né? Fiquei pensando assim, nossa Senhora, porque na sua onividência eu vi assim, nem todos vão viver na divina vontade, nem todos vai ser esse tabernáculo, né? Vivo, né? Essa habitação de Deus, assim, contínua, né? Como é na divina vontade. E, meu Deus, eu fiquei aqui pensando, nossa, eles não vão nem poder dizer assim, nossa, que injusto, como se eu não te permitiu que eu vivesse isso, ter o Senhor, ser, né, morada sua, que injusto eles viverem e eu não, tipo assim. Mas a justiça de Deus como é, que graça incrível, porque assim, por mais que elas não tenham vivido, muitas almas não vão viver, né, se esse tabernáculo na terra, né, é contínuo,
para Deus, mas elas não vão poder dizer nada, né? Nem ter motivo de falar, porque um dos motivos, né, da Eucaristia é isso, né? É essa graça que Deus deu, né, para elas ter, né, ser essa morada, né? Vamos dizer assim, né, que seja assim, ser morada de Deus por 20 minutos. Ela comungando todos os dias, ela vai ser essa morada, né, por 20 minutos ou mais, né? Se a pessoa comunga mais de uma vez no dia, que pode, né? 2 vezes, até 2 vezes. Então, assim, de certa forma, né, elas foram morada divina, né? Não foram contínua, perene, assim como é na divina vontade, mas Deus pode dar essa possibilidade, vamos dizer, essa graça, né? Pra você ver, né, que a Eucaristia não é só, porque eu não quero deixar eles sozinhos, né? Porque é para dar força a eles. E não é, vai muito além, né? Meu Deus, olha só como Deus é incrível. Então, sabe, desse amor dele, essa misericórdia dele, porque assim, nem todos iam conhecer o livro do céu, nem todos iam chegar a esse conhecimento de ser, né, de viver na divina vontade, né, essa morada perene da divina vontade de Deus, e, elas vão nem poder, assim, nem reclamar, mas é louvar a Deus e agradecer a Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor nos deixou a Eucaristia, né? E é isso, nossa, fui, né? Tive ele, né? Fui essa morada dele por alguns minutos. Fui morada dele, assim, cada vez que eu comunguei, eu fui morada dele. Então, assim, elas vão louvar a Deus e agradecer a Deus, né? De certa forma, elas vão, porque foi uma graça dele, um amor, uma misericórdia muito grande. Não é só para nos alimentar, né? Ele não se deixou ali na Eucaristia só para estar conosco, né? Como fala na Bíblia, não é só para estar conosco, não é só para se fazer de alimento, é muito mais, vai muito além, né? É incrível como tudo vai, tudo se resume à divina vontade, né? Ali, esse conhecimento da divina vontade, né? Toda essa intenção de Deus, né? Os propósitos de Deus. Que coisa, né? Então, todos têm essa oportunidade, né? Vamos dizer assim, de se fazer morada divina, né? 20 minutos, mas está sendo, né? De certa forma, está sendo. Se ela comungar todo dia, todos os dias, ela vai estar ali, sendo por 20 minutos, morada divina, né? Meu Deus, é muito incrível isso, né? Uau, que incrível, que incrível. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 10 de julho, volume 27, capítulo 35. 17 de fevereiro de 1930. A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é o respiro, a criatura o corpo, inseparabilidade de um e de outra. O divino querer continua ocupando minha pequena inteligência, e eu submergindo nele sinto sua força vivificadora, que dentro e fora me circunda. Ela sente a vida, né? Vivificadora, sente a vida da divina vontade que a cerca, né? Tanto dentro na sua alma como fora dela, né? E meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro das ondas altíssimas de luz de seu querer divino, frequentemente se move nestas ondas de luz, e fazendo-se ver com ternura indizível, me disse:
Minha filha, minha divina vontade é batida, sem coração. A criatura é coração. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre meu Fiat e a criatura. Que interessante, né? Então, assim, é como a Aline estava falando, que a divina vontade, né, a vida divina, ela sem a vontade ali da criatura, sem essa união, né, sem ela ter onde habitar, vamos dizer assim, vamos ver se eu vou conseguir pôr em palavras, ela não vai tomar vida. Então, a vontade, né, divina, ela não vai tomar vida no ato da criatura se a criatura não estiver ali, né, unida a ela, correspondendo. Por isso que ele fala, né, ó, que a divina vontade é batida sem coração. Então, a vontade divina só vai tomar vida se tiver, né, um coração aonde ela possa bater, né, interessante, onde ela possa tomar vida, né, foi assim que ele quis, foi assim que ele determinou, né. Que interessante, meu Deus, isso é muito grande isso, né? Então, a criatura é o coração. Então, assim, essa inseparabilidade, entendeu? Então, a gente sem Deus não tem vida, não tem batida, né? Batida é vida. Então, a gente viver da nossa vontade, mano, é viver sem vida, sem batimento, porque a vontade divina é que nos dá vida, que nos dá o batimento, que nos traz o respirar, né? Então, muito interessante, por isso que ele fala dessa inseparabilidade entre o Fiat e a criatura. Essa inseparabilidade, que vamos dizer, é como se uma dependesse da outra, né? Então, a batida da divina vontade, né? Para a vontade divina tomar vida, ela tem que ter ali, vamos dizer, a vontade humana tem que concorrer com a vontade divina, né? E a criatura, para ter vida, ela tem que estar ali junto com a divina vontade. Então, assim, essa inseparabilidade, né? Ó, o coração é nada. Não tem nenhum valor sem o bater do coração. Tá vendo? Então, a nossa vida não tem valor nenhum sem Deus. Nenhum. Os nossos atos, por isso que é aí que a gente entende, né? Que os nossos atos não têm valor. Por isso que não tem frutos, não tem vida, né? A gente é como uma casca oca, né? Como como é que fala? Uma madeira, aquelas madeiras oca, que não tem nada dentro, né? Realmente, por isso que ele fala que nós somos morada divina. Morada, nós somos ocos, vazios, vazios. E quem dá vida a esse oco, né? Essa casca, né? Essa madeira oca, é Deus é Deus. É a vida divina que preenche essa madeira oca, né? Que somos nós. Então, isso é incrível, né? O coração não é nada. Né? Então, a vida sem Deus não é nada. Os atos feitos, né? Os atos da criatura sem Deus não é nada sem a vontade de Deus. Não tem vida, não tem frutos, nada. É nada. Né? Muito interessante, né? Com o bater do coração se constitui vida da criatura, tá vendo? Então, se o nosso coração não bater, não tiver batimento, a gente não tem vida. Você vê, né? Mas o batimento não pode palpitar sem coração. É muito incrível isso aqui, né? Que Jesus está falando. Tá vendo essa inseparabilidade, né? É como se uma dependesse da outra. É a dependência de uma da outra. Não é que Deus depende da gente, mas é o que ele está falando aqui desse bater, né? Da vontade divina tomar vida, né? E a vontade divina correr, né? Realmente tomar o seu curso, ela precisa de um coração, né? Uma vida, né? Um ambiente, né? Como fala, uma morada, um tabernáculo, né? Um ambiente onde ela possa bater, onde ela possa percorrer, onde ela possa seguir, né? O seu curso, vamos dizer assim. Então, que incrível, né? O que Deus fez, meu Deus do céu. Ó, tal é minha divina vontade. Se não tem o nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina, tá vendo? Não tem como desenvolver. Que incrível, né? Da pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Então, olhe, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura para ter seu coração onde poder formar seu batismo. Tá vendo? Ele nos criou para isso. Por isso que ele fala que nós fomos feitos para ele, morada dele, feitos para ele. Então, tudo que ele colocou em nós, um coração, tudo, né? Então, inteligência, vontade, memória, tudo para que ele pudesse viver lá, bater lá, viver, né? Formar essa vida, né?
Então, assim, é muito incrível, né? Meu Deus do céu, que trecho incrível. E só assim confirma a luz que foi, né? Que ela me trouxe esses dias, domingo, né? Eu acho. Né? Sobre entender, a gente entender isso, né? Que a gente não tem essa capacidade de amar a Deus, né? Aí, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? As criaturas, elas pensam assim, eu sou inteligente, eu tenho uma inteligência, né? E, nossa, eu consigo fazer muita coisa, criar muita coisa, e eu tenho uma vontade, eu tenho uma memória. Mas, assim, tem uma inteligência, um raciocínio, tem razão, né? Uma razão. Então, elas acham que elas podem fazer alguma coisa por si mesma, né? Que os atos dela têm algum valor, as coisas que ela faz têm algum valor, né? Valor em si mesmo. E olha só o que Jesus está trazendo aqui. Então, não tem, né? Então, foi muito incrível aquela luz, né? Para a gente compreender. A gente somos nada, somos ninguém, né? Somos oco, né? Não tem valor nenhum nos nossos atos, né? É, e, e nós fomos feitos para Ele vir habitar em nós, né? Então, nós temos a inteligência, a vontade, e tudo que foi criado, que Ele colocou em nós ao nos criar, foi para isso, para ser uma habitação dele, né? Então, ele vem amar em nós, né? Devolver, corresponder a Deus em nós, né? Então, ele não vem nos ensinar a amar, é porque a gente não sabe amar, né? E ele vem amar em nós. A vida dele vem desenvolver em nós e ele vem amar em nós, né? Vem corresponder, né? Dar Deus a Deus. Só ele pode, né? Dar Deus a Deus. Né? Não somos nós que damos Deus a Deus, né? Aí a gente pode pensar, né? Que somos filhos de vontade, então é a gente que dá alguma coisa para Deus, né? Não é. Não é. É Jesus, é a vida divina que habita em nós. É Jesus que devolve, né? Que dá Deus a Deus. É a vida divina que é o próprio Jesus. Então, muito legal esse trecho, muito legal. Aí ele fala que, cadê? Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo. Ela é o respiro. O corpo sem o respiro está morto. Tá vendo? Por isso que ele fala, né? Que a vida sem Deus é uma vida morta. Né? Por isso que ele viu, né? Que quando o pecado entrou no mundo, quando Adão pecou, né? Então, quando ele olhou para as almas, viu almas sem vida, almas mortas. Por isso que ele veio redimir, restituir a vida, dando sua vida para restituir a vida nas criaturas, para que a vida dele pudesse desenvolver. Né? Então, ele mesmo teve que dar essa vida, né? Fazer todos os atos. E é incrível, né? Que aí a gente vê que há o toque divino, né? É por isso que há um toque divino com a vida divina habitando em nós e desenvolvendo, esse toque divino é que diviniza tudo, né? Nos diviniza, né? Ficamos divinizados e os atos todos são divinos, por causa do toque divino de Deus, né? Em nós. Então, é muito grande. E aí que a gente entende, né? Que a Aline estava falando sobre adoração. Que aí eu lembrei até de um trecho que eu li, né? No volume 16, tem um trecho que ele fala que a verdadeira adoração a verdadeira adoração só é feita na divina vontade, com a alma unida, fusionada com a vontade divina. Então aí se tem a verdadeira adoração quando a alma corresponde a Deus, né? Sem a vontade divina, sem essa união com a divina vontade, não existe verdadeira adoração, não existe adoração. Então a adoração perfeita e a verdadeira adoração só é na divina vontade. Na divina vontade. Ele fala nisso no trecho, eu só não lembro qual capítulo, mas é no volume 16. É quase os últimos capítulos do volume 16. Então, acho que o que ela está falando sobre adoração, né? Sobre adorar a Deus. E aí ele continua. O corpo dela é o da... Peraí. O corpo dela é o da criatura. E o respiro dela é o de meu querer divino, tá vendo? Então, o corpo da divina vontade é a nossa humanidade. Então, a nossa humanidade é esse véu, por isso que ele fala, o véu é as vestes, né, que cobre a divindade, que cobre ele, que oculta ele vive oculto, né, na nossa humanidade. Assim como a sua divindade viveu na sua humanidade, né, na humanidade de Jesus. Então, ele vive, né, somos esse véu que cobre a divindade. O corpo dela é
o da criatura. Então, o corpo de Deus, o corpo da divina vontade, o corpo de Jesus, a vida divina, né, é o da criatura, né? E aí ele fala assim, e o respiro dela, o respiro dessa alma é a divina vontade. Olha só, é muito grande, né? Veja que grande união há entre uma e outra. União que não pode ser separada. Se separar, uma deixa de existir, né? Se a vida divina não pode tomar vida no ato da criatura, não pode, a vida divina não pode desenvolver, né? Não pode existir, desenvolver, vamos dizer assim. E a vida da criatura, né? Cessa, deixa de existir. Nós deixamos de existir se Deus se separar, né? Tirar a sua vontade de nós, né? Realmente se separar. Então, por isso que ele fala dessa inseparabilidade. Uma não pode existir sem a outra, né? Porque se cessa o respiro, cessa a vida. Por isso, minha divina vontade, é tudo para a criatura. Por isso que a divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca. É luz sem olho. É ouvido sem orelhas. É obra sem mãos. É passo sem pés. E por isso, a alma que vive em meu querer lhe serve de boca, tá vendo? Lhe serve. Tá vendo que nós somos esse instrumento para a divina vontade. Tá vendo como não somos nada? Somos totalmente feitos para ela viver, para ela habitar. Meu Deus do céu, que incrível, né? Então, a nós nos servimos de boca para a divina vontade, ouvido, olho. E aí ele fala, né, que ele vai ver, né? Ele vê, ele faz tudo nessa criatura, né? Tem outro, esse tem no mesmo volume 16 ele fala sobre isso, que aí ele vê tudo que as criaturas estão fazendo nessa alma que vive na divina vontade, oculto lá, ele vê tudo, faz tudo lá, ele senta lá o trono dele. Tem esse canto na terra, onde ele opera tudo assim como ele faz no céu, né? Então, aí fala, é nessa alma que ele vê através do olho dela, que ele faz através das mãos, né? Que ele fala através da sua boca. Ele fala, no volume 16 também ele fala sobre isso. O olho de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura, olha aí. Se restringe, né? Tipo assim, né? Para poder caber na criatura, né? Se restringir-se. E aí, até no trecho que eu li, até a Luísa, ela questiona Jesus, como eu vou conter a divina vontade? Como é que eu vou conter? Eu sou tão pequena. E ela é imensa, e Jesus fala disso também, né? Que aí ele se restringe, né? Ele tem que se restringir, né? Se restringir, assim como ele se restringiu, né? Ele diz, como vai? É impossível. Ela dizendo assim, como ele vai, né, caber dentro de mim tudo e todos, a divina vontade, como? Ela disse, impossível. Ela disse, não é impossível, olha a minha mãe, ele até fala lá no trecho, olha a minha mãe, eu me restringi, eu coube no seio dela, eu desenvolvi a minha humanidade no seio dela, né? Eu me restringi, eu coube lá, então não é, né? E quem vai fazer, ele dizer, né, quem vai fazer isso possível, quem vai expandir para que para me conter, né? Sou eu mesmo. Aquele que tem o interesse é que vai fazer expandir, até falar isso lá. Então, assim, não é impossível. Então, ele se restringir para se encerrar em nós, né? Enquanto permanece imensa, tá vendo? É muito grande isso, né? Que louco, meu Deus do céu. E vitoriosa forma nela seu reino. Por isso que não existe, né, milagre maior que ele fala. Não tem dom maior nem milagre maior, né, do que a vida na divina vontade. É muito grande, né? Deixa eu ver aqui, que eu precisei dar um pause. Deixa eu voltar aqui. Ela se restringe para se encerrar na criatura, enquanto permanece imensa e vitoriosa forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, tá vendo? Meu Deus, é muito grande, né? Então, servindo-se dela como se fosse seu corpo, assim como ela se serviu da humanidade de Jesus, a sua divindade, né? Então, tá vendo? A gente não é nada, nada. É Ele que vai viver em nós, é Ele que faz todas as coisas em nós, é Ele que corresponde a Deus, é Ele que ama, devolve, dá Deus a Deus, é Ele que faz tudo. A gente não faz nada, nadinha, né? A gente só dá essa forma, esse vazio, realmente a gente só
como é que eu posso dizer? Dar essa liberdade dele fazer, né? Dele ser aquilo que ele realmente planejou, né? Ser em nós, né? Aquilo que o propósito dele, aquilo que ele planejou, né? A gente dá essa liberdade porque é incrível, né? Ele não vai forçar, ele não força, né? Ele não quer nada forçado, então ele espera, né? Na liberdade a gente dá essa liberdade. Incrível, né? Porque é engraçado, né? Porque se somos pertencemos a ele, somos morada dele, mas ele espera, né? Esse sim, esse fiat, essa liberdade, ele não força, né? Poderia, né? Se for pensar assim, ele poderia fazer isso, ele não é Deus. Nós não pertencemos a ele, ele nos fez para isso, para ele, nós não somos morada dele, né? Então, ele poderia fazer, né? Mas ele não quer, né? Não quer, ele quer na liberdade, nessa correspondência, né? Ele quer a nossa companhia, ele não quer algo forçado, né? Ele quer ter essa nossa companhia voluntária ali junto com ele, né? Viver isso junto com ele. É muito incrível, né? Porque ele não nos anula, né? Não anula no fato, assim, da gente deixar de... A existência, né? Assim, a gente... É muito complicado, porque a gente deixa de existir, mas existe, sabe? É difícil, né? Mas é isso, né? Deixa de existir, no caso, assim, da nossa vontade, nossas coisas, né? Ali de querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas ele não nos apaga a nossa existência. A gente tá ali consciente, participando, ciente de tudo que tá acontecendo. É isso que ele quer, né? Ele quer essa nossa participação. Ele não nos fez assim, para ser morada dele, mas não para ser algo assim, um robozinho controlado por ele, assim, um robozinho, né? Ali que não tem, né? Ele quer uma companhia, ele nos fez para ser felizes junto com ele, né? Participar dessa felicidade, dessa unidade divina, né? E é isso, né? Então, ela se restringe para encerrar-se na criatura enquanto permanece imensa, e vitoriosa formando ela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Meu Deus, é muito grande isso. Por isso a dor de meu filho divina é incompreensível, verdade. A gente tem ideia, né, dessa dor divina, porque fica suspenso, né? Ele não pode desenvolver sua vida. Meu Deus do céu. Porque só pode desenvolver a vida dele se ele tiver essa liberdade na criatura, né? Porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nela, tá vendo? As criaturas não permitem. Meu Deus, que dor, né? Para fazê-lo reinar. E o obrigam ao silêncio e à inatividade, olha isso. Inativo, né? Ficar ali paralisado, silenciado, ele não pode, né? Comunicar, falar, operar, criar, né? Que tristeza, né? Ele que é o criador, né? A palavra, o verbo, triste. E com paciência divina indizível, espera a quem deve viver em seu querer, para retomar seu falar e seu agir divino. Olha que lindo. Para formar seu reino em minhas criaturas, meu Deus. Por isso, seja atenta, minha filha, escute o falar de meu filho divino. Dê-lhe a vida em todos os seus atos. Dê essa vida, né? Dê essa liberdade para ele, né? Formar essa vida em cada ato. E verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Amém. Amém, amém, meu Deus do céu. É isso que as pessoas têm que entender, né? O não existir, o entender quem somos nós, né? Para Deus e quem é Deus, né? E a gente entender isso e entender que nós somos um nada mesmo. Não temos capacidade para nada, de fazer nada sem Deus, né? Nós somos ocos, vazios, um nada, sabe? Não temos vida nenhuma, nenhuma fora de Deus, né? Que tristeza, né? E as pessoas precisam tomar consciência disso, né? Meu Deus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 27, 17 de fevereiro de 1930.
A divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é respiro, a criatura o corpo. Inseparabilidade de uma e da outra. O querer divino continua ocupando minha pequena inteligência, e eu, submergindo nele, sinto sua força vivificadora, que dentro e fora me circunda. E meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro das ondas altíssimas de luz de seu querer divino, frequentemente se move nestas ondas de luz e, fazendo-se ver, com ternura indizível, me disse: Minha filha, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. Ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre meu fiat e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. É um mistério grande, meu Deus. Meu Pai do céu. Porque a gente pensa assim, mas o coração é nada, né? Então, como que ele fala que a, a, a divina vontade não tem onde formar sua pulsação de vida e desenvolver sua vida divina se não tiver o coração? Que o coração é a criatura, né? Assim, ai meu Deus, Senhor, ajuda a gente a entender. Porque sempre a gente fica aquela coisa na nossa cabeça, uma coisa assim, um modo de dizer assim, né? Fica assim com uma ideia na nossa cabeça que sempre a gente ouviu isso muito, desde que a gente se entende por gente. O homem não é nada, a gente é um nada, a gente não serve para nada, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada. Sabe, aí aqui ele tá falando que a divina vontade precisa da. É isso que ele tá falando. Se não tem o coração, não tem onde formar a vida. Então é como se ele precisasse, sabe, dar a entender assim. Mas aí não é que ele precisa, ele é Deus, porque a gente sempre fica assim, ele é Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa, ele não tem necessidade de nada. Ele mesmo fala isso, não tem necessidade de nada. Mas ele quer, assim, esse é o plano dele, né? No plano dele de amor, no plano dele de amor, ele quis amar a ele mesmo fora dele, que é o que ele estava falando, né, no domingo. Ele quis se amar fora de si, fora dele. Ele quis amar a ele, mas fora dele. Uma outra pessoa amando ele. E aí aí acontece a encarnação. Aí Jesus é esse que ama a Deus fora da Trindade, né? Aí ele se encarna. Aí o Verbo se fez carne, né? E ele aí essa vida divina tá em Jesus que ama essa vida divina em Jesus que ama a Deus fora de si, né? Sai ad extra. E essa vida que foi formada em Jesus, nessa vida que estava em Jesus, que estava, não sei falar direito, é que ama a Deus. E a gente não ama só com essa vida divina. Só a vida divina em nós para amar a Deus, a gente não tem capacidade de amar. Então a gente recebe essa vida divina de Jesus. A gente recebe essa vida divina de Jesus. Então a divina vontade é a palpitação e a criatura é o coração.
Porque nesse plano dele, de Deus, que ele sai de si, né, ad extra, ele sai, então ele tem que ficar em algum lugar. Essa vida divina tem que ter um hospedeiro, essa vida divina tem que ter um hospedeiro, um lugar onde ficar para se desenvolver. E aí é a criatura. É a criatura, não que Deus precisasse disso, assim, mas ele quis, é o plano dele, o plano de amor puro dele. Um plano de transbordar esse amor que está dentro dele, que quer transbordar e sair, sabe? Sair, a diestra. E nesse plano que ele sai de si, né, para amar a si mesmo numa, numa criatura, é, ele é, a criatura é o nada, porque o coração é o nada, o coração, né? O coração é o nada. Mas é esse coração que é o nada que vai ser o hospedeiro dessa vida divina. Esse coração que é o nada vai ser o hospedeiro do batimento. E o batimento que dá vida ao coração. O coração sem o batimento é um nada, é um órgão morto ali. É um órgão que não serve para nada. O coração sem o batimento. Então, o batimento desse coração que vai dar vida a esse coração, que vai fazer ele servir para alguma coisa, é a vida divina, é a divina vontade. Então, a criatura sem como se fosse que o coração fosse a criatura sem Deus, sem essa vida divina, sem o fiat palpitando ali, é um nada. Não serve, não tem função, não tem sentido existir. Tem sentido existir um coração se não tiver o batimento? Serve para alguma coisa? Um coração sem o batimento cardíaco? Não serve para nada. Tá morto. Tá morto. E quando a pessoa morre e o coração tá ali batendo, aí vai ficar ali um tempinho, mas se ficar lá numa máquina, vai ficar um tempinho, vai ficar doente. Então, um coração sem batimento não serve para nada. E a criatura sem a vida divina palpitando nela vai fazer só o que não presta, não vai servir para nada. Como assim? Mas o homem serve para tanta coisa. Porque ainda faz alguma coisa de bom, que é a divina vontade. Tudo que acontece de bom que o homem faça de bom é Deus. É em algum momento que ele dá liberdade para Deus agir. Mas se o homem não deixa Deus agir através dele, não sai nada que presta, só sai maldade. A gente está vendo. Deus está mostrando para a gente claramente o que é o homem sem Deus, o que é a criatura sem essa vida divina palpitando nela o tempo todo. A gente está vendo situações absurdas acontecendo. Gente, a gente tem que acordar, né? Assim, entender o estado que está o mundo. O estado que está o mundo. E o estado que está o mundo é porque o homem não é nada sem Deus. A gente só serve para alguma coisa, só sabe amar. O homem só sabe amar. Só ama, só faz o bem se for Deus. Só se essa vida divina estiver desenvolvendo no homem. Se a vida divina não está desenvolvendo no homem, não sai nada que presta. Só sai absurdo, só sai coisas horríveis que a gente está vendo. A história lá da menina que mandou matar o próprio pai e ela estava dando entrevista no velório, na maior frieza. Um menino de 14 anos que matou a família. Por causa que ele queria R$ 2.000 para ir ver uma namorada que ele conheceu na internet. Ele matou a família, ele matou o pai, ele matou a mãe, ele matou o irmãozinho. Eu vi esses dias um pai brigando com o filho. Eles brigando. Eu vi um vídeo, ele brigando com o filho, assim, foi lutando com o filho. E ele matou o filho. Ele caiu em cima do filho, que quebrou o pescoço, assim, o filho caiu de um jeito, a cabeça, assim, sabe, na briga, na luta. Morreu na hora. O pai matando o filho.
Então a gente vê o que é esse coração, que é o homem, né? No caso aqui que ele falou, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. Ela é, e a vontade divina é o batimento cardíaco. Um coração sem um batimento cardíaco tá morto. Serve para nada, não vai fazer nada, não tem função nenhuma. E o homem, a criatura sem esse batimento cardíaco, que é a vida divina, tá fazendo essas coisas que a gente tá assistindo. Esse horror que a gente está assistindo. A gente está assistindo um horror. O homem é endemoniado. O homem endemoniado. Uma coisa horrorosa, assim. Uma situação assustadora. Então, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é coração. A criatura é coração. Ela é o batimento cardíaco. Ela é o batimento cardíaco do coração. Gente, pensa. O coração, a criatura é o coração. A divina vontade é o batimento cardíaco do coração. Ela é essencial. Ela é a vida do coração. A criatura sem a divina vontade está morta. Está morta. Ah, mas a gente está vendo as pessoas vivas fazendo um monte de coisa. Mas a alma está morta. Tem ali um corpo que está agindo. Tem uma alma morta num corpo. Tem uma alma que não está recebendo vida divina. Tem uma alma que não está sendo hospedeira da vida divina e está movimentando um corpo. E esse conjunto ali, aquela alma que não está sendo hospedeira de uma vida divina, unida com um corpo, está fazendo ações demoníacas. Tá fazendo. O que está saindo desse conjunto? Está saindo ações demoníacas das trevas. Ou se não está saindo ações demoníacas das trevas, está saindo coisas egoístas, uma pessoa que vive para si mesma, egoísta, que está vivendo triste, que está vivendo em desespero, que está vivendo desanimada, que está triste, que está depressiva, ou que está. Às vezes a pessoa não está fazendo mal para os outros, mas está fazendo mal a si mesma. E quando ela faz um mal a si mesma, por exemplo, quem está usando droga, ela não está fazendo mal só para ela mesma. Ela está levando a família junto. Se ela é casada, por exemplo. É um homem que é casado. E ele está usando droga, está se drogando, tá bebendo. Está bebendo todo dia. Ele está destruindo ele mesmo, ele não ama ele mesmo, ele não ama o próximo, ele não ama a Deus. O homem, quando vive, a criatura, quando vive sem essa vida divina batendo ali no coração, não sabe amar. Nem a si mesmo, nem ao próximo, muito menos a Deus. O amor, só existe o amor em Deus, só Deus é o amor. Se o homem não é esse hospedeiro da vida divina, ele não ama a Deus, ele não ama a si mesmo, ele não ama o próximo. Ele destrói a si mesmo, ele destrói tudo. Não tem vida. Isso que a pessoa está vivendo não é vida, é morte. Uma pessoa que não está sendo hospedeiro da vida divina, ela não faz atos que geram vida. Os atos dela geram morte para ela mesma. Ela está acabando com o corpo dela, com a alma dela e está ainda fazendo mal para as outras pessoas. Porque um pai de família, por exemplo, que vive usando droga, viciado em droga, ele vai deixar de colocar comida dentro de casa. Ele não vai ser um pai, ele não vai dar exemplo de pai, ele não vai corrigir o filho, ele não vai amar o filho, ele não vai dar nem comida para o filho, ele vai deixar o filho passando fome para usar a droga dele. É um ato de, ele vive num egoísmo assim absurdo. Vive só para ele mesmo. Então é muito sério, né? A batida do coração é tudo pro coração. O coração sem batida, a batida do coração é a essência, é a vida do coração. Então é tudo, gente, é tudo. A divina vontade é tudo. É tudo. Ela é tudo. Ela é tudo. Sem ela, a gente não é nada. Não tem vida, não existe a vida. Não tem a vida, ela é a vida. Ela é o amor. Ela é tudo.
ela é o batimento cardíaco. Veja que união inseparável há entre meu Fiat e a criatura. O coração é nada. Não tem valor, não tem nenhum valor sem o bater do coração. Com o bater do coração se constitui vida da criatura. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Aí é isso aqui, então, é porque a gente fica nessa, né? Deus não necessita de nada, mas ele está falando. O batimento não pode palpitar sem o coração. O coração é nada, a criatura é nada. Mas essa vida divina que Deus, nesse plano dele de amor, quis se amar fora dele, precisa de um hospedeiro, de um coração da criatura, de outro lugar para ele habitar e ele nesse lugar, nessa morada, amar a ele mesmo. Então o Fiat divino o Fiat divino, que é a batida do coração. Sem o coração não tem como palpitar, não tem como desenvolver, agir. Deus, para agir fora dele, tem que ter um hospedeiro, tem que ter um corpo, uma alma, um corpo. Ele que criou isso, ele que criou no plano dele isso. Então, para ele agir, para o Fiat divino agir ad extra, ele criou a morada divina, que é a criatura, feita à imagem e semelhança dele. Feita à imagem e semelhança dele. E aí ele age através da criatura, mas a criatura sendo um hospedeiro, como a hóstia. A hóstia é um hospedeiro, só que você vê que ela não age. Ela não tem, a hóstia fica lá paradinha, você não vê ela agindo. Mas a criatura, ela não tem um coração. A hóstia não tem um coração para palpitar. Ela não tem uma mão para agir, mas a criatura tem. Então a vida divina sem o coração não tem onde se desenvolver. Aí o homem é esse coração, essa morada onde Deus vai habitar, que ele vai ser como foi dado o exemplo do vírus, né? É um exemplo muito bom. Apesar de ser estranho, né? Mas é isso, não é que a vida divina é um vírus, mas é um exemplo assim, o vírus é um exemplo incrível para a gente entender. O vírus, ele só age, ele só tem vida, ele só age, só faz alguma coisa se ele tiver um hospedeiro. Sem um hospedeiro, ele está inativo. Um vírus, se ele estiver no chão, caído no chão, assim, ó, ele está inativo. Então, a vida divina está inativa, está assim, nesse plano de Deus agir fora de si mesmo. Então, ele teve a humanidade de Jesus para ser esse hospedeiro, para ser essa morada divina por excelência, né? Mas Jesus doa essa vida divina. A humanidade dele, a gente se torna outro Cristo, mas em Cristo, mas nele, ele habitando na gente. Ele habitando na gente e a gente hospeda essa vida divina, que vai agir através de nós. A gente vai ser uma morada divina. E só é possível amar a Deus e viver na divina vontade se o próprio Deus habita em nós. A gente só é o hospedeiro, o coração. A gente é o coração, mas a gente tem vontade. O coração mesmo, o órgão coração, ele não se opõe a bater. Ele não se opõe a receber essa vida e começar a bater. Ele não se opõe. Quando um bebê lá está sendo formado, né, no útero da mãe, um dos primeiros órgãos, acho que funciona, é o coração. Assim que é infundida ali a vida, né, não sei como que é, meu pai. Mas a Santa Ágreda, acho que na mística Cidade de Deus, ela fala que, lá no livro dela, fala que a alma é infundida depois de umas semanas, não é assim, imediatamente já infunde a alma no bebê, né? Ali na hora que tá formando o bebê. Então pode ser assim, né? Não sei, não sei. Enfim, o coração começa a ter vida. Esse coração, ele não se opõe a ter vida, a bater. Mas a criatura, a gente tem vontade. Então a gente tem que querer
receber essa vida e palpitar. O coração, não, o coração recebe a vida ali e já começa a bater. A criatura tem vontade, e você, com a sua vontade, pode se opor e não querer receber a vida divina. Não querer que essa vida seja a palpitação. Querer viver com a sua própria vontade separada de Deus. Mas aí a gente vive, se você escolhe isso, escolhe não ser ou ser esse hospedeiro, não deixar a vida divina ser desenvolvida, você vai ser esse coração morto, sem vida, né? Então é muito triste, meu Deus, muito sério, né? Então ele fala aqui, né? Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada, olha isso aqui, gente. Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida para desenvolver e formar sua vida divina. Meu Deus. Então a gente tem que dar o coração, nada do nosso coração, que é todo o nosso ser, para essa vida divina, para hospedar essa vida divina. Para essa vida divina se desenvolver, ter onde se desenvolver. E agir no mundo. E agir, né, fora de Deus. Essa vida divina tem um lugar para agir, tem um lugar para habitar, para repousar, para morar e a partir dessa morada agir. Então o que sair das minhas mãos vai ser essa vida divina que está agindo através das minhas mãos. Vai ser a vida divina agindo através da minha voz, falando. E o que eu estou falando é Deus que está falando. O que eu estou pensando é Deus que está pensando, porque Ele se instalou no meu ser. Ele se instalou na minha alma. Ele se instalou no meu corpo. O meu corpo é uma morada dele. E o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que sai de mim é Ele, é essa vida divina agindo, desenvolvendo e amando, e, né? E tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano que é uma morada divina faz, é Deus que está fazendo. E só gera vida, só gera atos, vida, só gera amor e vida. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. A criatura é o corpo, ela é o respiro. O corpo sem respiro está morto. Assim que quem forma o respiro da criatura é minha divina vontade. Por isso se pode dizer, o corpo dela é o da criatura. O corpo da divina vontade é o da criatura. E o respiro dela é o de meu querer divino. Veja que grande união há entre uma e outra. União que não pode ser separada, porque se cessa o respiro, cessa a vida. Se cessa o respiro, cessa a vida. Independente se a pessoa aceita ou não essa vida divina, se ela ama essa vida divina, quem está dando a vida para todos é a divina vontade. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. Minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca. É luz sem olho. É ouvido sem orelhas. É obra sem mãos. É passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca. Então, quem não vive, não deixa Deus agir. Quem vive na divina vontade, quem aceita e fala, eu quero ser uma morada divina. Eu só quero a sua vontade, Senhor, eu não quero a minha. Eu quero ser só a sua morada. Eu quero ser sua boca, eu quero ser suas mãos, eu quero ser seus pés. Eu quero ser seu seu coração batendo, que seja no meu coração o seu coração, a sua batida. Eu só quero ser sua morada. Eu não quero falar da minha cabeça, eu não quero agir com a minha própria vontade. Eu quero a sua na minha. Eu quero a sua na minha. Então você vai ser a boca de Deus, o olho de Deus. O que você está olhando é Deus que está olhando. Deus está olhando através dos seus olhos. Deus está ouvindo através dos seus ouvidos. Deus está falando através da sua boca.
Deus está caminhando através dos seus pés. Deus está trabalhando através das suas mãos. E o que você está fazendo para as pessoas é Deus que está fazendo através das suas mãos. É Ele que está amando as pessoas. É Ele que está agindo, é Ele que está trabalhando, é Ele que está tocando as pessoas. É muito lindo, meu Deus. Quem vive na divina vontade é assim. Quem não vive está recebendo a vida da divina vontade, tá vivo, existe só porque Deus quer, porque a divina vontade quer a vida de todos, mas ela ata as mãos de Deus. Ela age com a própria vontade. Ela fala o que quer. Ela vê com seus. Ela não dá seu olho para Deus enxergar. Então ela enxerga as coisas, enxerga o mundo com seus próprios olhos, não com os de Deus, não com o olhar divino. Então ela não enxerga no outro a imagem e semelhança de Deus. E aí chega a ponto de matar o pai e dar entrevista e falar que não tem nada a ver com isso. Chega nesse nível, nesse grau de maldade, de frieza, de ódio. Muito triste. Então, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelhas, é obra sem mãos, é passo sem pés. E por isso a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelhas, de mãos e de pés. Ela se restringe para encerrar-se na criatura. Ela se restringe para encerrar-se na criatura. Enquanto permanece imensa e vitoriosa, forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Por isso a dor de meu Fiat divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas suas ações nela, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. Meu Deus, é muito triste. A criatura foi feita para isso, para ser esse hospedeiro, para a divina vontade ser desenvolvida, a vida divina ser desenvolvida ali nas criaturas. E as criaturas, a dor da divina vontade é incompreensível, porque a criatura sufoca essa vida divina, deixa ela inativa. É como se você amarrasse. É como se você tivesse. Imagina você tem uma casa. Você tem uma casa. E você tem seu pai morando lá na sua casa. E você amarra seu pai e tranca ele num quarto lá da sua casa. Você passa uma fita na boca dele assim, ó. Não deixa ele falar. Você não deixa ele caminhar. Você prendeu ele. Gente, é muito sério. A gente foi criado para ser morada para essa vida divina. Se você não quer isso, você com a sua vontade não quer ser esse hospedeiro, não quer deixar Deus agir através das suas mãos, ou não acredita, ou não quer, ou não sei o quê. Você está prendendo essa vida divina. Você está prendendo, você está atando as mãos de Deus, está amarrando. Imagina você está amarrando as mãos de Deus. É Jesus lá crucificado, gente. Imóvel. Sem poder mover. Com a coroa de espinhos que traspassava a boca dele, ele não conseguia falar. Ele falou, né? Ele falou. Mas assim, é Jesus preso. É Jesus preso à coluna. É Jesus preso, é Jesus crucificado, é Jesus com a coroa de espinhos na cabeça. E ele fala no livro do céu que a paixão dele mostra que a vida dele, a paixão dele, o sofrimento dele mostra o que a vontade, como que tá o homem. Mas ele está falando da vida divina, como a vida divina fica atada, amarrada, sem poder mover. Porque aí você amarra Deus e você mesmo age com a sua própria vontade e faz o que você quer. Totalmente oposto ao que Deus quer. Você mata o que Deus quer fazer. Você se opõe ao que Deus quer fazer. E mata. Né? Como se fosse esse pai, por exemplo, que tá usando droga e se drogando, bebendo, só isso que ele faz.
que Deus queria fazer? Deus queria que ele amasse. O que está escrito lá na Bíblia do esposo? Que o esposo ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele mata isso. E faz só o que ele quer. E deixa a família passando fome. E mata a esposa. E violenta a esposa com palavras ou com ações mesmo. Então mata essa vida que Deus queria para ele, vive a vida dele que é das trevas. E essa filha que matou o pai, o que Deus queria dela? Ela matou isso, ela não quis isso. Ela rejeitou o plano de Deus. O plano de Deus não era isso que era o plano de Deus para uma filha, né? É honrar pai e mãe. E ela matou o pai. Então ela matou isso que Deus queria e fez o que ela quis. E ela matou o pai. Então você amarra as mãos de Deus. A dor do meu Fiat é incompreensível porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina e indizível espera a quem deve viver em seu querer, para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meio às criaturas. Então é a gente. Que a gente seja fiel, que a gente continue fiel, né? Conhecendo esses escritos, conhecendo essas verdades, fazendo elas, dando boca para elas. O livro, o livro do céu, ele tá mudo. Se a gente não pegar ele e ler, tá lá inativo. A gente vê isso claramente, a gente toca com a mão essa verdade que Deus está falando aqui, que ele é palavra sem boca. O livro do céu foi escrito, mas se ninguém pega ele para ler, fica inativo, fica mudo, fica sem vida. Como que a vida divina vai desenvolver, essas verdades vão se desenvolver se ninguém lê? Então é como se elas não existissem. É o batimento sem coração. O coração é a criatura. Então, uma verdade que foi dita por Deus, escrita por ele, através da Luísa, que ninguém lê, é uma vida que não se desenvolve. É uma verdade que não desenvolve, que não gera o fruto que veio para gerar, porque ela está ali muda, está ali parada num livro, num PDF, num livro físico, num arquivo lá no Vaticano, no arquivo original lá do livro do céu, que está lá não sei aonde. Quando, se ele não é publicado, se ele não é falado, se ninguém fala, fica uma vida divina que não se desenvolve, uma verdade que está ali sem desenvolver. Então a gente serve de boca para essa vida sair, para essa verdade ser dita, falada, publicada, divulgada. Então que a gente continue, né, fiel nessa missão. Por isso, seja atenta, minha filha, escute o falar de meu Fiat divino. Dê-lhe a vida em todos os seus atos. Amém. Fiat, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Seja tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.